Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo do Evangelho. É uma alegria estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. E como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E é muito bom estarmos juntos, convidando os amigos espirituais, os benfeitores que fazem parte da nossa casa espírita, cumprimentando os amigos encarnados que vão chegando. Boa noite, Tassimara, seja muito bem-vinda. E vamos cumprimentando também aqueles amigos que vão nos assistir depois através das nossas gravações pelo nosso canal do YouTube e pelo nosso canal do Telegram. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, fazendo parte dessa família do SEAC. Boa noite, Vicente Jimenez, boa noite, Mariana Fosati. Que Jesus possa estar ao seu lado, fortalecendo, amparando, dando muita paz, muita serenidade nesse momento de testemunho. Minha querida amiga, Jesus te abençoe. E nós vamos recebendo os amigos vão chegando devagarinho. Boa noite, Sueli Reis, que bom a Sueli, como sempre, fazendo parte dos nossos estudos, aqui sempre conosco. Isso é muito bom, contarmos com esses amigos tão especiais. Mas lembramos a vocês, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação. Toda terça-feira, não é ao vivo, é à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. Então, quem desejar encaminhar algum nome para ser incluído na reunião de vibração, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos todas as orientações e a pessoa será beneficiada, ou a própria pessoa, ou algum ente querido, alguém que a pessoa encaminhar o nome. Boa noite, Carmelina Godoy. Preparem os seus evangelhos para que a gente possa iniciar o nosso estudo juntos. Eu vou até mostrar aqui o meu evangelho aqui, segundo o Espiritismo, para que a gente possa iniciar juntos essa reflexão. Boa noite, Lúcia Meleiro, seja muito bem-vinda, Lúcia. Mas, amigos, para entrarmos nesse clima espiritual, nós pegamos aqui o livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós vamos ler uma mensagem, a mensagem 131. O título da página é Consciência. E é uma passagem de Paulo escrevendo ao amigo Timóteo. Paulo, o apóstolo, ele tinha um amigo muito querido chamado Timóteo. E a primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 9, e nós vamos aqui, através de Emmanuel, que selecionou uma pequena passagem, quando Paulo assim fala ao seu amigo: guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Mas antes de trazermos as reflexões de Emmanuel, nós aproveitamos para cumprimentar dois amigos, o Marcos Teixeira, boa noite, Marcos, e o Pedro Balalai. Sejam muito bem-vindos. E Emmanuel diz o seguinte: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino
destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando a esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhe vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Prossegue Emmanuel, o benfeitor, refletindo em cima da carta de Paulo. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade, pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Nós vamos ler o último parágrafo que o benfeitor nos traz. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. A mensagem 131 do livro Vinha de Luz, Consciência, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Irmãos e irmãs queridas, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de nos reunirmos para podermos refletir no Evangelho, à luz da doutrina espírita. E nós pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva, que nos fortaleça, que nos dê o bom ânimo, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos buscar cada vez mais a sua mensagem de amor, de esperança, a sua mensagem de luz, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos dirige. Sê conosco, Senhor. Sê conosco agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja, Senhor. Que bom. Vamos iniciando mais uma noite de estudos, o estudo do Evangelho. Boa noite, Inês Luchese, Mônica Pascoal, Sandra Fernandes, Eudócia, todos esses amigos e amigas tão especiais, os benfeitores que fazem parte dessa grande rede de trabalho, os amigos espirituais, os nossos anjos guardiães. Nós vamos agora formando uma grande rede de esperança
uma grande rede de amor. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós iniciamos a semana passada o item 5, que fala sobre as reconciliações com os adversários. Bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos. E as reconciliações com os adversários. É fácil falar, mas não é fácil colocarmos em prática. Nós vamos rapidamente ler o trecho que nós lemos a semana passada, sem nenhum comentário, porque já comentamos a semana passada, para podermos dar continuidade. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus nos orientando, nos alertando, e Mateus transcrevendo os ensinos do Mestre. No item 6, Allan Kardec comenta essa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus. E assim inicia Kardec. Para aqueles que, porventura, não estavam conosco a semana passada, ou quiserem relembrar o que nós comentamos, depois entrem lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Estudo do Evangelho, e revejam a aula da semana passada, foi dia 14 de junho. E ali nós fizemos os comentários adequados. Mas Kardec inicia o item 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Até aqui, nós lemos e trouxemos comentários refletindo sobre a passagem que se encontra em Mateus e sobre os comentários iniciados por Allan Kardec. E nós vamos aproveitar hoje para que nós possamos refletir um pouco, porque Kardec ele coloca nesse trecho que nós lemos até agora, que aqueles espíritos que já desencarnaram, eles podem continuar nos atormentando. Eles estão chateados conosco, desejam se vingar, desejam praticar o mal, e com isso eles podem nos obsidiar. Inclusive, quando essa obsessão ela atinge um certo grau de gravidade, nós podemos sofrer uma subjugação
ou uma possessão. Então, para que nós possamos compreender melhor o que Kardec está dizendo, nós trouxemos aqui rápidas reflexões sobre, por exemplo, o que é uma obsessão simples. Uma obsessão simples é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente, ou seja, um espírito enganador. E este, por sua vez, não disfarça seus interesses, intenções, desejos e vontades. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos e muitas vezes poderemos não perceber isso de imediato. Ele prossegue aqui ainda essa definição sobre o que seria uma obsessão simples e vem só para que a gente vá tranquilamente compreendendo essa definição. A obsessão simples é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente. O que é o obsedado? O obsedado, em geral, é o espírito encarnado, somos nós, que estamos sofrendo essa influência espiritual. A obsessão, ela pode ser também de desencarnado para desencarnado. E ela pode ser também de encarnado para desencarnado. Mas, aqui quando Kardec está nesse texto falando sobre a obsessão, ele está pensando mais nesta do encarnado, que somos nós, num corpo de carne, num corpo físico, sofrendo influências de um espírito que já morreu, de um espírito desencarnado. E esse espírito, ele não faz nem questão de disfarçar as suas intenções, os seus desejos, as suas vontades. E ele começa o quê? Vocês já devem ter visto aquela figura simbólica. Aqui tem um anjinho falando conosco e aqui aquele diabinho falando conosco. Então, o nosso anjo guardião está ali o tempo todo, nos passando boas mensagens, nos transmitindo uma força para que nós possamos buscar o caminho do bem. Mas, às vezes, aquele, entre aspas, diabinho está ali nos influenciando. E nós, ainda espíritos imperfeitos, espíritos que ainda não temos, muitas das vezes, a nossa força necessária para não se permitir essa influência, o que que acontece? Vamos dando ouvido àquelas influências sutis que estão ali. Então, a obsessão simples, que é aquela que está se iniciando, aquela mais tranquila, ela se inicia por meio de nossos pensamentos. E muitas vezes poderemos não perceber isso de imediato. Então, cuidado que precisamos ter, e já falamos isso diversas vezes, mas é sempre bom frisarmos, termos o cuidado de fazer uma reflexão, um autoconhecimento. Lá em O Livro dos Espíritos, já falamos isso, Santo Agostinho nos ensina na questão 1009, salvo engano, agora fiquei na dúvida do número. Santo Agostinho, ele nos ensina a diariamente, à noite, antes de dormirmos, fazermos uma reflexão. Como que eu me comportei durante o dia? Como que foram as minhas atitudes? Será que eu fiz algo que deixei a desejar? Magoei alguém? Prejudiquei?
Então eu vou me observando, eu vou me analisando. E eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa serena. E de repente eu me percebo agressiva, agitada. Então eu tenho que perceber. Sou eu? Será que alguma influência que eu estou sofrendo? E começar a ir analisando o nosso dia a dia, como que eu estou me comportando, para perceber. Porque, em geral, nós não percebemos de imediato essas influências. Está ali. Faça isso, faça aquilo, haja de tal maneira. E nós nos deixamos levar. O cuidado, Jesus já havia dito, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque somos espíritos frágeis, somos crianças espirituais. Então, o cuidado, a vigilância que precisamos ter, precisa ser uma vigilância muito grande. E prosseguindo ainda nessa reflexão sobre o que é uma obsessão simples, somente algum tempo, somente, ou melhor dizendo, somente após algum tempo, daremos conta de que existe sim alguém invisível tomando conta de nossos pensamentos e sentimentos distantes da realidade de ser do próprio indivíduo. Ela é muito comum entre nós. Portanto, é preciso ficar ligado nos momentos de fixação de ideias, desconfianças excessivas, insegurança pessoal, perturbação interior, momentos de tristeza, raiva, angústia, enfim, qualquer comportamento estranho que foge de nossa serenidade divina. Nós precisamos estar sempre vigilantes, porque qualquer um de nós corremos o risco de sofrermos influências espirituais, influências obsessivas. Às vezes aquele espírito não é nem um espírito mau, um espírito vingador, mas ele se aproxima de nós por afinidade. Nós gostamos, por exemplo, dos alcoólicos, da nicotina, da alimentação em excesso. Gostamos, às vezes, entre aspas, da fofoca, de falarmos mal da vida alheia. Então, espíritos que estão no mesmo nível de sintonia, de afinidade, eles se juntam a nós. Eles se colam, entre aspas, a nós. E nós encarnados, nós não gostamos de estar com pessoas que têm os mesmos gostos, a mesma forma de pensar. Eu adoro futebol. Eu vou estar com quem gosta de futebol para comentar, para ir junto ao jogo, para torcer. Eu adoro comer um churrasco. Então eu vou procurar onde tem um churrasco todo final de semana e eu estou ali junto. Os espíritos desencarnados também podem se acoplar a nós, não é nem, às vezes, com a intenção de fazer o mal, mas por afinidades. Só que o que acontece? Aquela aproximação, coma mais, beba mais, fume mais, pratique mais sexo, e por aí vai. Nós vamos sofrendo essas influências, o nosso pensamento nós nem percebemos. E é o que aqui está dizendo. É muito comum e ter esse cuidado, essa fixação de ideias. Começamos a ficar desconfiados, desconfianças excessivas, desconfiando de todo mundo, achando que o outro está falando mal de nós. Começamos a ficar meio
desarvorados, uma insegurança pessoal, uma perturbação interior, momentos de tristeza, e que não é habitual, não estamos sofrendo de nenhum problema, nada aconteceu, não estamos com depressão, não estamos enfermos. Por isso, é necessário muita observação. Estamos com raiva, uma raiva excessiva sem nenhum motivo, uma angústia excessiva sem nenhum motivo. Enfim, qualquer comportamento estranho que foge do nosso habitual. É um alerta. Então, nós precisamos observar. Por outro lado, não podemos colocar tudo culpando um obsessor. Eu estou assim, isso é um obsessor. Pessoas, às vezes, nos procuram achando, fizeram algum mal para mim, algum mal feito, fizeram alguma coisa, porque eu não estou bem. É outra coisa também que precisamos compreender. Porque se estamos sofrendo alguma influência espiritual, qual o caminho para revertermos isso? Precisamos buscar o caminho para reverter. Nós vamos falar a semana que vem qual o caminho que nós devemos usar para reverter isso. Porque se nós estamos enfermos fisicamente, qual o caminho? Nós buscamos um médico, nós vamos ao médico, nós vamos fazer uma série de exames, geralmente o médico vai pedir, vai analisar, para poder compreender qual a enfermidade que está nos prejudicando e dar a medicação adequada. Se nós estamos sofrendo alguma influência espiritual, nós precisamos. O primeiro ponto é o quê? Esse autoconhecimento, essa autorreflexão, começarmos a observar que algo não está muito bem e nós vamos buscar caminhos para reverter essa influência. Há os caminhos que vão nos auxiliar. Isso é muito importante. Mas, pelo menos, para que vocês não fiquem pensando, poxa, mas eu queria logo saber. Jesus nos disse, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A oração, ela é muito poderosa. A oração, ela tem uma força muito grande. Jesus nos disse que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis para esse monte, passe daqui para acolá, e ele passará. De uma forma simbólica, que é lógico que nós não vamos chegar diante de uma montanha e falar, montanha, vá ali para aquele outro lado. Não é isso. Mas Jesus quer o quê? Mostrar que quando nós temos fé, os obstáculos, as dificuldades, elas podem ser resolvidas, elas podem ser aliviadas. Nós podemos, mesmo nos momentos mais difíceis que estejamos passando, quando temos fé, isso vai contribuir para que o nosso pensamento seja um pensamento positivo, um pensamento de confiança, de coragem, de pensar assim, não, Deus está ouvindo a minha prece, Deus está ouvindo o meu clamor, e não esmorecermos. Isso é muito, muito importante. Então já iniciamos aqui com uma dicasinha como fazer para mantermos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade e não darmos brechas às influências espirituais. Mas, amigos,
O nosso estudo de terça-feira, nós já falamos, ele tem um triplo objetivo: estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa espírita para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação, que não é ao vivo, é à distância, e também para preparar espiritualmente os amigos que estão fazendo parte da reunião de vibração como assistidos, irmãos que estão em tratamento. Então, nós fazemos esse estudo, entramos nesse clima espiritual, mantemos essa sintonia, encerramos aqui ao vivo e à distância de 8h30 às 9h30 da noite, nós vamos fazer a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, como nós dissemos, e vamos, nós juntos com essa equipe imensa e espiritual, vamos acolher a cada nome que chegou à nossa casa espírita, de irmãos encarnados e desencarnados. Então, aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia, coloque a sua garrafa de água e de 8h30 às 9h30 da noite, mantenham-se de acordo com as orientações fornecidas. E lembramos a vocês, para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, nós temos quase 900 vídeos no nosso canal do YouTube. Então, entre lá no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, compartilhem, vamos semear a luz. A humanidade precisa de mensagens de esperança, de fortalecimento. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Vamos cada vez mais fortalecer essa grande rede do bem, porque Jesus conta conosco. Anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas aproveitando também para lembrar, agora nós temos o nosso encontro domingo. Domingo é o nosso Evangelho no Lar, domingo às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Segunda-feira é a nossa palestra da semana e terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. Então, domingo, temos o nosso encontro novamente aqui, juntos ao vivo, e aproveitamos também para lembrar a vocês, quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99-341-6316, 19-99-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês, aproveitando, mandando um abraço para a Aline Bragança, para a Ilzinha Porto, para Marli Oliveira, Inês, Sueli, todos esses amigos muito queridos, Arnaldo, Eudócia. Amigos, paz a todos, Jesus sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e daqui a um minutinho nós vamos iniciar a nossa reunião de vibração. Paz a todos.